Existem muitas coisas ruins na internet, como também sabemos que existem muitas coisas boas na internet. Mas hoje eu queria reagir com vocês a um vídeo que está viralizando. Na verdade está viralizando faz um tempo e eu tô até atrasado para fazer esse vídeo, mas antes tarde do que nunca, né? E ele fala algumas verdades em cima do púlpito. E eu queria, na realidade, esmiuçar mais aquilo que ele fala, né, se ali tem toda a verdade, ou falta alguma coisa, ou explicar melhor, esclarecer melhor o que ele está dizendo ali. Mas antes, curte, comenta, se inscreve no canal, me ajuda a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Vou tentar ser o mais breve possível, tá? Em Juízes, a Bíblia vai narrar a história de Sansão. Sansão quebrou o voto nazireu, por quê? Porque Sansão se pergunta, será que mesmo no público vai mudar algo se eu pecar no escondido? Sansão olha e diz, sou jovem ainda, só se vive uma vez. Sansão quebra o princípio e continua forte. E Deus diz, cuidado, Sansão. E mesmo após isso, no capítulo 15, a Bíblia narra que quando os filisteus foram contra Sansão, o Espírito de Deus veio poderosamente. Até aí é o Espírito quem está nutrindo Sansão e ele continua brincando de princípio. Mas dessa vez a corda da graça estica. Ele arranca os portões de Gaza e rompe os vimes, mas Deus já não age mais por ele. Sansão está tão perdido, mas tão perdido que ele diz, olha como eu peco e nada acontece. Só que nesse capítulo que lemos, quando ele cogita em se libertar de novo, como nas outras vezes, o texto diz, e Sansão já não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Só que como a gente está vivendo brincando de princípio, o Espírito já foi embora, a gente vai arrancando o portão no braço mesmo. E aí, como eu já não tenho mais graça para cantar como um verdadeiro adorador cantaria, eu começo a apelar para emoção. Se der, até coloco uns efeitos para te emocionar um pouco mais. E eu vou cantando com a boca suja, você vai glorificando com a boca imunda, e a gente segue brincando de quebrar princípio. Se tu preferir, eu não falo de Bíblia. Eu posso só gritar, colocar um fundo musical e deixa o teclado tocar tua alma. Eu já não sei mais se é o Espírito que está te visitando ou se é só a música mesmo. E a gente segue brincando de quebrar princípio, sentir um arrepio e ir embora todo sujo. Só que uma hora a conta chega. E quando vier, não adianta chorar nos escombros do que você mesmo derrubou, Sansão. Para passar o microfone, levam Sansão para Dagon e começam a tirar sarro dele. A escolha é sua. Ou você brinca com o propósito e termina na mediocridade, ou fica debaixo do propósito e termina vivendo o próximo nível. E assim eu agradeço a minha... Bom, aí a gente percebe claramente que foi um corte rápido. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Ele foi extremamente preciso no que ele falou. Porque eu entendo que hoje, nos púlpitos, não somente se pode falar de graça e misericórdia. É necessário, é preciso também falar sobre pecado e arrependimento. E eu consigo entender que arrependimento e pecado, graça e misericórdia são como as asas de um avião. O avião não voa só com uma asa, precisa das duas. Bom, mas o que o jovem fala é sobre Sansão e o voto nazireu, que se encontra lá em Juízes 13, verso 5, que vai falar que Sansão tinha o voto nazireu desde a sua infância e quando ia acabar o voto? Somente na sua morte, como diz o verso 7. Então no início ele teria o voto nazireu e até o fim da sua vida ele continuaria com o voto nazireu. Porém, na teoria isso aí deveria acontecer, mas na prática a gente sabe que é totalmente diferente. Sansão quebra os princípios os votos nazireu. Mas qual é o primeiro que ele quebra? Vai se encontrar lá em Números 6, verso 6. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto. Sansão quebrou isso. Que momento? Ele mata um leão, continua o seu caminho, ele volta do seu caminho, desvia-se e encontra-se o leão morto, que ele mesmo matou, obviamente. Então, ele vê mel dentro do leão, no corpo do leão ou dentro, não sei. Ele pega o mel, come, ele já se aproximou do morto. Pega o mel, come e continua seu caminho e ainda dá o mel para os seus pais comerem. Seus pais não sabiam de nada que ele tinha se aproximado, matado um leão, enfim. E aqui, número 6,6, vai dizer que não pode se aproximar de um morto quando você tem um voto nazireu. Segundo voto quebrado, número 6, verso 3. De vinho, de bebida forte se apartará, vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerás. Então a gente percebe aqui que o voto nazireu consiste em não beber vinho. Sansão, acredito eu, a Bíblia não declara explicitamente. Juízes 14:10 vai dizer que Sansão estava fazendo um banquete, que é o seu próprio casamento. E o banquete, na raiz hebraica, significa ocasião de bebidas. Então, claramente,
eu acredito que Sansão quebrou esse voto. Que ele já tinha quebrado um lá atrás, o que seria o beber vinho. Terceiro e último voto, mas o não menos importante e o mais conhecido, é esse. Número 6.5. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará a navalha, até que se cumpram os dias que se separou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Aqui a gente já sabe o que aconteceu. Dalila o engana e o seu cabelo é cortado. Juízes 16:19. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Bom, então a gente percebe que Sansão ele quebra os votos. Porém, o primeiro e o segundo voto, quando ele quebra, nada lhe acontece. A força dele não se retira dele. Ele continua forte. Tanto que em Juízes 15, ele faz um pecado ainda pior do que o voto nazireu. Se deita com uma prostituta. Só que ali é uma emboscada contra ele. E ele pega um portão, quebra esse portão com as braçadeiras e tudo. Olha a força que ele tinha. E coloca o portão no ombro e leva até um pico do monte, assim. Você vê a força que ele tinha. E ali ele já estava totalmente fora de Deus. Ou você vai me dizer que ali Deus estava com ele? Com certeza não. Sansão era um jovem totalmente descontrolado, que estava mais afim de fazer as suas vontades, estava mais afim de quebrar os propósitos porque gostava de pecar, amava mais o pecado do que a Deus. Então por isso que ele quebra outros princípios sem entender que existiriam consequências, e consequência essas que ele fica cego dos olhos. Espiritualmente falando, quando a gente começa a quebrar princípios, a gente vai se tornando cego, e não cego dos olhos, literalmente, né? Mas cegos espiritualmente. E aí a gente começa a inventar, porque o Espírito Santo já não está mais em nós. Então a gente tem que fazer o quê? Começar a colocar outras coisas para substituir, que a gente acha que vai substituir o Espírito Santo. Começa a pôr o fundo musical, como o menino disse. Começa a pregar uma pregação mansa, palavras bonitas. Começa a enfeitar toda a igreja e começa a vender uma experiência para a igreja. E começa a tornar os seus membros como clientes que entram em um restaurante, que entram em algum lugar esperando uma experiência boa. E aí hoje se vê muito isso. Pessoas que são clientes, que vão na igreja atrás de uma experiência. Aí a gente vê vários testemunhos. Fui naquela igreja muito maravilhosa, a gente entrou ali, a recepção, as pessoas muito amigáveis, nos abraçou, dizendo seja bem-vinda, Jesus te ama, uma plaquinha maravilhosa. E aí a gente entrou, aquele espetáculo daquela igreja cheia de luzes, sabe, aquele telão maravilhoso. A gente sentou numa cadeira extremamente confortável e aí a gente começou a ouvir o pastor pregar palavras maravilhosas, assim, que me deixou muito feliz. E eu saí de lá assim, ó, uau! Que lugar é esse? Se vende uma experiência para um cliente. Você já entrou num restaurante? Eu já entrei em uns restaurantes chiques que me dá vontade de voltar lá. Só me falta, né? E era isso, é uma experiência. Você chega, você senta num ambiente gostoso, com a música ao vivo. Aí vem um garçom totalmente carismático, fala com você, te dá o cardápio ali, tem aquelas comidas caras. Aí você pede uma comida, aí você come aquela, fala, nossa, que comida deliciosa. Vai embora, falou, nossa, valeu a pena gastar esse dinheiro. E aí você fica feliz. É isso. Você vende uma experiência para a pessoa. E na igreja está acontecendo a mesma coisa. Já não se tem mais o Espírito Santo, onde as pessoas saíam da igreja quebradas, dizendo, eu preciso mudar, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Mas não, hoje as pessoas entram dentro da igreja, saem felizes e vazias. A última mensagem que eu deixo, se você quebra um princípio hoje, tenha certeza que esse princípio te quebrará amanhã.